Olá, amada irmã, olá, amado irmão. Nós vamos mais uma vez meditar na palavra do Senhor. E eu tenho aqui à minha frente o texto de Daniel, no capítulo 3. Numa das histórias que eu considero das mais bonitas e emocionantes, não só da Escritura Sagrada, mas de toda a literatura que eu conheço. Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler tão somente o verso 24, que diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou Nabucodonosor e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Eu acredito que você conhece essa história, conhece bem. Por isso vamos fazer aqui um breve resumo. Esses amigos do profeta Daniel, que se encontravam no cativeiro da Babilônia, que moravam e serviam no palácio real, que eram escravos do rei Nabucodonosor, grande imperador da época, não se dobraram diante das imagens religiosas e não atenderam à ordem do rei. Não praticaram a idolatria, não se associaram ao culto a divindades estranhas. Então, diante do decreto do rei, foram lançados numa fornalha ardente. Ali eles estavam sendo executados, condenados à morte, foram então sentenciados para queimarem na fornalha ardente. Há um dado muito importante nesse texto que fala do momento de clemência do rei. Há um momento que o rei se dirige àqueles 3 jovens, como que dando uma nova oportunidade a eles. E o rei fala: olha, vocês precisam atender ao meu decreto e obedecer à minha ordem. Vocês precisam se dobrar diante desta imagem. Vocês precisam cultuar este ídolo da nossa religião. Porque já está escrito que aquele que não fizer será morto. Ao que responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então eles foram absolutamente transparentes diante do rei. E eles revelaram uma confiança inabalável no Senhor. E eles se posicionaram em total submissão a Deus. Vejam o que eles dizem a Nabucodonosor: se Deus quiser nos salvar, Ele nos salvará. Isso compete à vontade de Deus. Se Ele quiser nos livrar da fornalha, assim Ele o fará. Mas se Ele não fizer, nós não adoraremos imagem nenhuma, porque só adoramos a Deus. Adoramos a Deus na vida e adoramos a Deus na morte. Adoramos a Deus livremente e adoramos a Deus nessas situações de opressão. Adoramos a Deus quando as coisas vão bem ou quando os dias são maus. Adoramos a Deus quando podemos nos reunir na casa do Senhor, na casa de oração, e adoramos a Deus nos dias de confinamento e de isolamento. Adoramos a Deus quando estamos sadios e adoramos a Deus quando estamos enfermos. E adoramos a Deus quando estamos no hospital. Eu fui visitar o Heraldo no hospital e ali nós adoramos a Deus. Eu fui visitar o Daniel Sigismac no hospital e ali adoramos a Deus. Eu conversei com o Eduardo Miyamoto, que está no hospital, e ali adoramos a Deus. Não importa o nosso hoje, nem o nosso amanhã, adoramos a Deus. De modo que esse é o apelo da Escritura Sagrada para nós hoje.
Mas vamos ver o desfecho da história. O que aconteceu? Como aqueles jovens se mostraram absolutamente fiéis a Deus, conquistaram a ira do imperador, do rei poderoso, e foram lançados na fornalha ardente. É interessante mencionar que até os soldados do rei acabaram morrendo, porque se aproximaram demais da fornalha para lançar os 3 amigos de Daniel dentro dela. Vejam, os soldados que não foram jogados na fornalha morreram só de se aproximar da fornalha, porque a fornalha estava sobremaneira ardente. E o que diz o texto? O texto diz que Nabucodonosor estava num ponto privilegiado de visão, ele observava tudo que acontecia dentro da fornalha, e no momento ele olhou para a fornalha e ele viu pessoas se movimentando, andando de um lado para o outro dentro da fornalha. O que isso quer dizer? O fogo consumiu as algemas dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não tocou no corpo daqueles homens. O fogo queimou as cordas que os atavam, mas não pôde ferir nenhum desses servos de Deus. Então, Nabucodonosor fica impressionado, porque ele vê uma movimentação daqueles homens dentro da fornalha. Mas não apenas isso. Surpreso, ele pergunta: não lançamos 3 homens? Não lançamos Sadraque, Mesaque e Abednego? Como vemos então 4? E o 4º parece um filho dos deuses. O que isso nos ensina, irmãos? O grande ensino desse texto é que Deus não nos salva das tribulações. Deus nos salva nas tribulações. Deus não nos salva das adversidades. Deus nos salva nas adversidades. Deus não nos livra de momentos tristes, mas nos momentos tristes Ele livra o nosso coração do medo, da angústia. Deus visita aquele que está em situação difícil. Deus acompanha aquele que está mergulhado em aflições. Diz a Escritura Sagrada que Deus mesmo seca as lágrimas daqueles que choram. O nosso Deus é o Deus que está do lado daqueles que sofrem. Esse é o grande ensino mais importante, mais significativo desse texto. Naquele dia que você estava, às vezes, pensando que Deus havia esquecido de você, era exatamente o dia que Deus, mais do que nunca, estava, esteve, está do teu lado. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, nunca se esqueça disso. Nestes dias confusos, nestes dias difíceis, nestes dias de aflição, o mundo deve olhar para nós, mas não deve ver apenas a gente. O mundo deve ser surpreendido, olhando para nós no meio das nossas dificuldades. O mundo deve ficar atônito e perguntar: mas não é apenas um? Não era ele ali que estava sozinho passando por aquela dificuldade? Não, o mundo vai olhar para você e vai ver que você está bem acompanhado, que você conta com a companhia, com a presença gloriosa de um Deus fiel, que está e estará sempre conosco. Creia, confie e prove para o mundo que Deus está sempre do seu lado. Louve ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Que seja assim para a glória de Deus. Amém.